todos fechassem seus olhos e se imaginassem todos que estão aqui nesse ambiente, numa grande roda. Nessa grande roda, nós vamos receber a força crística nos envolvendo, nos abrindo e nos permitindo a fazer um grande agradecimento, uma grande honra. Coloque em suas mentes os seus ancestrais dentro dessa roda. Ou pessoas a quem vocês gostariam de direcionar esse amor, essa honra, por ter pertencido ou estado com elas em algum momento e que hoje vamos conectar a esse amor, a essa gratidão, a esses ancestrais ou amigos, nessa grande roda, banhada pela força crística. Coloquem todos, amigos. Cristo amigo, guardião, todos nesse círculo, nesta hora. Estamos colocando em nossa mente as pessoas que honramos, as pessoas que amamos e que gostaríamos que essa conexão as envolvesse onde quer que elas estejam. Mas também, mestre, a todo o planeta, a cada pessoa que neste momento tiver a lembrança de um ente querido, de um ancestral, que esse amor que está aqui agora se espalhe. E é com muita gratidão e com muita honra que agradecemos, porque foi graças a esses ancestrais, com todas as lutas e dificuldades que eles passaram em outros tempos, que todos nós estamos aqui. Aqui hoje buscando, ainda como eles, compreender esse amor, esse bom viver, e nos tornando cada vez mais luz dentro dos ensinamentos de Jesus. É honrando essas pessoas, esse amor, que todos nós, conectados nessa energia profunda, lhe agradecemos essa oportunidade e essa razão de todos nós estarmos aqui. Tu, mestre, sabe de todas as coisas. Tu, mestre, saberá enviar cada gota desse amor que neste momento direcionamos a estes seres, na certeza de que sempre será feita a sua vontade. Que assim seja. Boa noite a todos mais uma vez. Quero agradecer a todos, né, por disponibilizar esse tempo que estamos tendo ao longo desse curso. Tivemos temas totalmente relevantes e acabam hoje se completando nesse bate-papo, onde a gente vai falar sobre os nossos amores que estão em outros planos. Particularmente para mim, foi um presente, porque a minha vida dentro da espiritualidade, né, nos conhecimentos espíritas, ela começou com um amor meu de outro plano. Então, assim, foi
foi muito gratificante quando eu recebi o tema e poder trocar as ideias, conhecimentos nessa noite hoje de quarta-feira. Pois bem, nós já conversamos sobre emancipação, conversamos sobre sintonia, conversamos sobre que todo mundo é médium. Então, ou seja, tudo isso está ligado, acaba desembocando nesse dia de hoje, onde nós vamos falar sobre aqueles que partiram, né, para o plano espiritual. Todos aqueles que a gente ama e que de alguma forma tocou ou foi importante em nossas vidas. Eu separei três frases que eu achei durante a pesquisa, de 3 livros, porque a gente, de uma forma, né, todos nós sofremos e muitas vezes até duvidamos né, dessa separação e como ela poderia se processar. Então, tem uma que o Chico psicografou que é muito legal, que fala assim, que a morte do organismo material constitui apenas a modificação de esfera, mas nunca, porém, a ausência absoluta daqueles que foram. Então, achei isso muito, muito legal para o dia de hoje, né? E tem uma outra também que está num livro que chama-se Quem Tem Medo da Morte, do Richard Simonetti, que fala assim, que na dimensão física, a sensação da perda pessoal, a atmosfera de tristeza e a dolorida saudade. Porém, na dimensão espiritual, a alegria dos amigos e familiares antecipando o reencontro feliz. Então, ou seja, para a gente que fica, a gente tem aquela sensação, né, de realmente da perda, da amizade, do carinho, aquele bate-papo que a gente tem, que é só pegar o telefone, hoje a gente manda mensagem por WhatsApp, faz chamada de vídeo, isso a gente vai perder. Mas precisamos ter em nossos corações a certeza de que apenas trocamos de plano. E temos que manter, acima de tudo, a fé que o nosso mestre nos trouxe, né? E tanto disse em todos os seus textos que a fé que remove, né? A fé que sempre curou as pessoas, e essa fé que mantém esse vínculo ativo, porque entre nós, quando estamos aqui todos encarnados e construímos esses laços eles não são desfeitos. Esses laços, eles são eternizados dentre todos aqueles nossos amores. Então, nós somos ligados a todos esses amores, como que eu poderia dizer? Por cordões, como fosse um cordão umbilical. Então, a gente está sempre mandando e trocando energia com todos aqueles, sejam aqueles que nós estamos aqui encarnados agora, né, com esses amores que estamos aqui, seja com aqueles que já fizeram a passagem para o plano espiritual. Então, assim, nunca vai haver uma separação, né? Tem uma outra psicografia do Chico, de um livro chamado Feliz Regresso, que ele fala que nunca haverá separação daqueles que se amam, né? Deus não criaria a gente para perder um ou outro. Então, isso, eu sempre me lembro disso, porque a gente tem a sensação que antes de eu entender de começar a estudar, né, sobre o espiritismo, eu perdi uma pessoa que era muito importante para mim, que foi o meu pai, e como eu não tinha conhecimento, eu simplesmente achei que a nossa relação era simplesmente uma relação desta vida. E depois de um tempo, eu conhecendo um pouco mais da filosofia espírita, pela doutrina espírita, eu vi que realmente tudo aquilo que nós vivemos, né, nessa relação, ela não estava perdida. Então, isso para mim foi muito reconfortante nesse tempo. Então, a gente está sempre ligado. Aí, lembrando, né, o tema da sintonia espiritual, então, assim, como as nossos pensamentos, as nossas emoções, elas chegam através desses laços a esses irmãos que já se foram, esses queridos amigos. Então, o que acontece? A gente sempre pensa, né, um ente nosso querido partiu, a gente fica triste, a gente chora, mas e como eles sentem isso do outro lado? Qual seria, talvez, a melhor forma da gente trabalhar esses sentimentos na gente?
né? Então, a melhor forma, né, que eu acredito, é que a gente, por mais difícil que seja, né, por mais difícil que, quando a tristeza ela dilacera o nosso coração quando a gente perde alguém. Acho que eu ouvi uma vez uma entrevista do Chico que ele falava, acho que alguém perguntou para ele qual era a maior tristeza, e ele confirmou que a maior tristeza era ele realmente perder fisicamente essas pessoas, e que aquilo sempre mexia muito com ele. Então a gente tem que chorar, a gente tem que viver o nosso luto, mas nós não podemos deixar inteiramente o que essas pessoas constituíram na nossa vida, o que as pessoas representam em nossa vida. Então, muitas vezes, a gente se apega muito ao momento da passagem, como aquilo aconteceu, e a gente se esquece, muitas vezes, de lembrar das coisas boas. Então, assim, Valdo Vieira também fala, né, que neste momento, né, depois dessa passagem, né, então a gente sabe que a gente, ao desencarnar, e quando aquele espírito chega lá no plano espiritual, a gente tem que lembrar, nutrir ele destes sentimentos, porque para ele também é uma mudança muito grande. E tem muitos daqueles nossos amores que não acreditam de que a vida continua, não acreditam que esses laços podem continuar, não acreditam que podemos nos reencontrar, como acontece através da emancipação, um termo que já foi estudado por nós alguns dias atrás, né? No livro Perdão, a Chave do Sucesso, aí vamos fazer propaganda para a Adriana, né? Narra a história de um pai e uma mãe que perdem um filho, né? Eles sofrem muito com isso, e a mãe, em determinado momento, é muito triste pela morte do filho, o pai totalmente arrasado, então ele acaba assim, eu estou sofrendo, mas o pai sofre mais, né? E ela acaba adormecendo e tem um encontro com o filho no plano espiritual, onde que enche ela de todo o amor novamente, da expectativa daquilo, e ele traz uma mensagem muito bonita, então vale a pena ler no livro. Então, ou seja, a gente pode reencontrar esses amores, a gente muitas vezes nos encontramos com esses amores no plano espiritual. Muitas vezes a gente não traz uma arrecadação tão clara, mas muitas vezes a gente acorda com um sentimento mais aflorado, a gente acorda mais feliz, mais alegre. Então, ou seja, a vida realmente ela continua, né? Porém, da mesma forma, né? Então, assim, logo após essa partida desses amores, então é muito importante que a gente permaneça em oração por eles. É muito importante que a gente continue nutrindo aqueles sentimentos de que a gente viveu. Por quê? Porque isso vai auxiliá-los nesse processo do chegada no plano extrafísico. Como eu disse, muitos podem não acreditar. E aí que os laços continuam, porque nós somos recebidos por aqueles que nos antecederam, né? Aqueles que partiram antes da gente. Então, muitas vezes, quando a gente desperta, vai ter lá um avô, uma avó, um tio, um pai, uma mãe, um sobrinho. Ou seja, esses laços, fica provado que eles continuam. Então, quando a gente se coloca em oração, quando a gente coloca toda a fé, todo o carinho, tudo aquilo que nós construímos ao longo dessa vida com essas pessoas, elas recebem através da sintonia espiritual, através dessas vibrações, através desse cordão que nos une, e auxiliam eles neste processo de entenderem que a vida continua. Porque muitos também não vão entender este processo. Muitos podem ter deixado essa vida de uma forma abrupta, sem preparo, vamos assim dizer, sem preparo no que eu digo ou de não conhecer, ou de uma forma, chegam lá e simplesmente não acreditam. Acreditam que ainda estão vivos. Muitas vezes optam por não ficar mais no plano espiritual e querem andar aqui junto com a gente. E aí o que acontece? Como ele não está preparado para isso, e muitas vezes estamos invigilantes nesse processo, ele acaba se aproximando da gente e sentindo toda aquela tristeza, sentindo toda aquela, muitas vezes, um ente querido nosso parte, e a gente começa a
ficar revoltado contra Deus. Mas por que logo ele? Acredito que todos nós passamos por algum momento desse questionamento. Por quê? E ele começa a se questionar também por quê. Então, a nossa falta de fé pode fazer com que este querido amigo possa se sentir mal também. Então, manter-se a fé em Deus é o primeiro passo para que a gente auxilie ele nesta nova vida. Porque todos nós faremos essa passagem. Não tem jeito, a morte é algo que é inerente a todos nós. Infelizmente, nós vamos passar pelo luto, passar pela tristeza, perder alguém, como alguém um dia também vai perder a gente. Então, este processo é um processo que devemos olhar, e eu particularmente aprendi muito hoje, né, quando a gente brinca entre, várias vezes já foi dito na fraternidade, quando a gente é convocado a dar uma palestra, o palestrante acaba usufruindo muito mais dessa palestra, né, é muito para ele. Então, isso eu passei a perceber o quanto eu tenho responsabilidade, né, na vida daqueles que passaram por mim e que nos deixaram aqui, né, deixaram essa semente para que a gente continue tudo aquilo que vivenciamos junto. Então, para mim foi muito importante isso, descobrir e pensar sobre isso, dessa responsabilidade, de como eu posso auxiliá-lo muitas vezes. Como eu disse, tem muitos que nos deixam de uma forma simplesmente inesperada, como auxiliá-los nesse processo, como fazer com que eles se liguem a isso. Então, isso para mim foi um aprendizado muito, muito grande. Então, assim, se a gente sempre lembra deles com carinho, que a gente mantenha esse pensamento de carinho, porque a nossa insegurança ou o nosso desequilíbrio também vai repercutir no campo mental que ele está. Então, a nossa ação, ela pode ser tanto benéfica para aqueles que partiram, como também podem ser prejudiciais àqueles que partiram. Porque, como vimos em algumas palestras atrás, todos somos médiuns. Então, muitas vezes, quando eu me revolto com aquela situação, quando eu começo a vivenciar tudo aquilo que aconteceu com esse ente querido, com esse amor, ele também passa a reviver aquilo o tempo inteiro. Ele passa em sua mente o tempo todo, enquanto nós estamos ali lembrando por que ele se foi, por que ele foi desse jeito, ele não merecia, ele também começa a se sentir dessa forma. Então, é muito importante, e muitas vezes, esse amor, ele se aproxima da gente e começa, como somos todos médiuns, todos temos essa capacidade, a gente até pode, em algum momento, sentir até algo que ele está sentindo. Uma tristeza, uma angústia, uma dor. E aí a gente começa a pensar sobre isso. Então, muitas vezes, quando a gente está num luto, isso é muito forte dentro da gente, nós precisamos buscar auxílio. Nós precisamos, muitas vezes, chegar numa casa espírita buscando um determinado auxílio, num tratamento psicológico, para que a gente também busque se equilibrar, porque se ele sente o nosso desequilíbrio, fica muito próximo da gente, sem saber o que fazer. Então, quando nós não temos esse conhecimento, nós começamos a sofrer coisas que nós não imaginamos, e aquele amor está do nosso lado também sofrendo. Então, num concurso, quando a gente vai numa igreja, né, quando a gente vai e começa a colocar isso para fora de um certo modo, nós começamos a receber auxílio, e esse irmão também começa a receber auxílio. Espera aí que nós já temos... Pode falar, Adriana. Nós já temos algumas perguntas, você quer que as faça? Sim, por favor. Tá bom. Primeira pergunta foi da Paula. É importante lembrar que, mesmo sendo um de nossos amores,
O desencarne está para todos no tempo de cada um. A relação não termina, só modificamos a forma de nos relacionarmos. E aí ela pergunta, como podemos ajudar os nossos amores? Uma pergunta. Bem, como eu disse aí alguns segundos atrás, né, a melhor forma de a gente ajudar esses amores é realmente cultivar a fé, acreditar realmente naquilo que você disse, Paulo, de que é só uma transição, lembrar dos momentos bons, levar a tranquilidade que esse amor necessita, levar para ele a segurança de que nós não o esquecemos, lembrar para ele todo o carinho, sabe? Emanar aquilo que nós tínhamos por ele quando ele estava aqui, encarnado ao nosso lado. E não perder essa conexão. Isso faz com que eles se sintam muito, muito capazes de seguir a sua jornada evolutiva. Então, assim, se a gente começa a sentir falta, começa a entrar naquele sentimento, ele pode do lado de lá assim, puxa, eu vou dar um exemplo, né? De pai para filho. O pai foi e o filho fica aqui o tempo todo buscando pelo pai. Então o pai fala assim, não, eu não posso seguir a minha caminhada tranquilo porque o meu filho também não está tranquilo. E aí ele acaba deixando de seguir o seu caminho para voltar e ficar ao nosso lado, muitas vezes sem estar devidamente preparado para isso, e isso vai gerar uma série de transtornos energéticos para ele. E por quê? Porque a gente não levou a confiança do que ele pode sim seguir a sua caminhada, porque tudo que ele podia passar para a gente, ele está passando. Dessa forma, a gente faz com que ele se sinta confortável em seguir a sua vida no plano espiritual. Sim, Adriano. Seu apoio quer falar. Desculpa, meu apoio sumiu da minha tela. Eu também não estou vendo, não. É porque caiu e voltou. Agora eu estou te vendo. Léo, uma coisa que você falou sobre as pessoas no desencarne, o ente ficar triste, né? Só Sim. que a gente muitas vezes tem que lembrar que o luto tem que existir. A tristeza precisa existir, né? Você chorar, você sentir falta do ente querido, isso daí tem que existir. Mas o que nós muitas vezes esquecemos é que isso não pode ficar protelando, né? Como se aquilo ali fosse algo que nada mais resolveria aquilo. Não é isso que você colocou? Que aí, nesse momento em que a gente não para de chorar, não para de chamar, não para de ficar triste, angustiado, aí a gente tem que buscar o auxílio. Não é isso? Exatamente, Andressa. Muito bem lembrado. O luto precisa ser vivido. A gente não quer dizer que aquela pessoa, por a gente ter conhecimento da espiritualidade, por a gente saber que o nosso amor está em outro plano, que a gente não tem o direito de ficar triste. O luto ele precisa ser vivido. Esses relacionamentos são criados e têm a sua importância de uma forma muito singular para cada pessoa. Então, sim, vai haver tristeza, vai haver saudade, nós vamos chorar, nós vamos querer ele ao nosso lado. Então, assim, o luto, ele realmente precisa ser vivido, mas a gente não pode ficar em luto o tempo inteiro, o resto da nossa vida, né? Então, assim, esse é o grande ensinamento. Sim, ficar triste faz parte, chorar por aquele que se foi vai fazer parte. A gente vai sentir saudades, a gente vai chorar de novo, vai, mas ele vai entender isso como algo saudável. Isso não pode partir, quando começa a perdurar aquela tristeza, para algo que não seja mais saudável. Não vai ser para a gente em primeiro lugar, desculpa, e nem para ele que está do outro lado. Temos mais perguntas, Adriana? Apesar de eu achar que você já respondeu, e a pessoa também até achar que já respondeu, mas você gostaria de fazer algum complemento, porque a Paula perguntou, né, como que a gente pode auxiliar os nossos queridos amores? E aí a outra pessoa perguntou assim, como que a gente pode atrapalhá-los? Né? Então, estou colocando para você que eu achei essa informação muito importante para a gente fixar. Para a gente não atrapalhar. Para atrapalhar, o que a gente faz, assim, como podemos atrapalhar os nossos amores? Porque vamos pegar o exemplo que a Andresa nos trouxe, né? A gente entra num período de
pós-luto, vamos assim dizer, e aquela tristeza continua, a gente começa a imantar aquela... Por exemplo, né, a gente fica revivendo aquela passagem, muitas vezes, do desencarne, ou a gente presencia, ou a gente sabe, a gente fica aquele pensamento o tempo inteiro. Então, muitas vezes, é necessário fazer um tratamento para, eu vou usar a palavra assim, né, educar cada um de nós, ou educar uma família, né, em relação a essa passagem, né, porque a gente começa a fazer um papel de imã desse amor, né, só que de uma forma negativa, quando esse luto ele não cessa o tempo inteiro. Então, ele, em vez de continuar a sua jornada, ele permanece ali ao nosso lado. E se a gente não tomar consciência, se a gente não aprender, então, muitas vezes a gente olha assim, acha que o termo, né, de obsessão, eu tenho alguém de obsessão comigo, então acho que é somente do plano espiritual, né, para o plano encarnado. E se a gente continua isso, de uma certa forma, a gente está se vinculando. Então, muitas vezes, não é o amor que precisa de um auxílio, né, é a família que precisa. É ela que precisa de trocar essa vibração para fazer com que ele consiga subir a sua caminhada, que ele consiga continuar a sua jornada no plano espiritual e de evolução. Tem mais? Até diante do que você está colocando, como que a gente consegue evitar de não sofrer com a perda desses amores? Boa pergunta, hein? Vale uma boa reflexão. Assim, uma coisa é sofrer, uma coisa é a gente sofrer, outra coisa é continuar na dor. A gente já escutou isso para aqueles que frequentam a fraternidade muitas vezes, para aqueles que encontram aqui, ou se a gente for buscar na internet, a gente vai buscar sempre ter essa relação. Então, assim, permanecer neste processo é uma escolha nossa. E quando aquilo passa do nosso limite, que a gente não consegue mais, sozinhos, superar este momento, nós precisamos buscar ajuda. Seja na religião, seja no espiritismo, seja no budismo, seja no cristianismo, e muitas vezes até ajuda profissional, sabe? Para poder superar. Hoje existe profissionais especializados na superação de luto, na vivenciação do luto. Então, essa mudança ela começa por nós. Então, quando esse sofrimento ele chega num estágio que, olha, eu não dou conta sozinho, nós não podemos ter vergonha de buscar auxílio. Nós precisamos buscar esse auxílio. E, principalmente, em memória daquele que se foi. Porque eu digo por mim, né? Depois de hoje, minha responsabilidade aumentou muito frente àqueles que partiram. Porque eu vejo quanto, se eu não estiver bem com este processo, o quanto eu posso prejudicá-los. Tem mais perguntas? Então, seguindo, né? Então, assim, essas perguntas, elas são perguntas que a gente se faz o tempo inteiro. O tempo todo esse está cercando a gente desse sofrimento. Então, assim, quando a gente pega por princípio de que somos todos nós passageiros, né, desse trem chamado encarnação, e a gente vai descendo ao longo da vida, cada um em sua estação, ela mostra que estamos todos no caminho da evolução. Todos nós vamos chegar, nascer. Nós tivemos uma palestra já de planejamento reencarnatório. Então, nesse processo, esses amores, muitas vezes, quando a gente vem, nós não conseguimos dar conta sozinho de todos aqueles processos. Então, vai colocar ao nosso lado amores como irmão, irmã, uma tia, um amigo muito querido. Então, ou seja, esses amores constituem a nossa base, constituem aquilo que nós precisamos de evoluir. E da mesma forma, nós somos colocados também na vida de outras pessoas para que a gente auxilie o processo. Esse processo de construção da nossa evolução como ser, ele não é somente individual. Individual no sentido que eu preciso buscar, mas
a criação, o Deus, nosso Pai, ele coloca o tempo todo pessoas que vão nos auxiliar nesse processo. Vão auxiliar que a gente continue buscando. Então, ter ciência de que esses amores continuam presentes em nossas vidas passa a ser muito reconfortante e saber de que eles podem estar ao nosso lado sempre que a gente fizer uma oração, sempre que a gente tiver com essa saudade, podemos ter certeza de que eles estarão sempre ao nosso lado. Pode falar, Adriana. Marcela quer perguntar. Pergunte, Marcela. Meu amigo palestrante, vou te fazer uma pergunta, porque eu estou com uma dúvida aqui, que eu não sei se eu ouvi ou entendi bem, uma fala, você pode me corrigir se eu estiver errada, por favor? Que os nossos amores que foram, eles receberem o nosso sofrimento, eles vão fazer tudo para ficar ao nosso lado, e eles sofrem, tentam se aproximar da gente para poder minimizar essa dor, né? Sim. Foi mais ou menos isso que você falou? Foi, falei isso. Foi. Agora fazendo a pergunta, só para eu poder fazer a pergunta. Mas para tudo isso, mas para essa aproximação acontecer entre nós dois, entre eu e a pessoa que partiu para o plano espiritual, tem que haver toda uma autorização minha, né, como encarnada, né, porque por mais que eu sofra por ele, eu ainda preciso dar uma autorização para que ele se aproxime de mim, né? Eu preciso permitir. E ele também precisa de a próxima pergunta, ele precisa de, além da minha permissão, ele precisa de mais permissões para poder vir até mim? Ou só a nossa permissão, a minha e a dele? Eu fiquei com dúvida. Marcela, a nossa permissão vai se dar por nossa sintonia vibracional. Ao momento que eu começo a sofrer por essa partida, ao momento que vamos dizer assim, que a minha energia ela baixa, eu vou trocar a situação entre os planos. Vamos imaginar o seguinte: você tem filhos, certo? Marcelo tem 2 filhos. E esses filhos, eles vão crescer. Vão sair da sua casa, vão cada um viver num lado, e daqui a pouco você descobre que um deles está passando uma necessidade, qualquer, seja emocional, não está bem. O que Marcela vai querer? Se aproximar deles, seja em pensamento, em oração, ou chegar próximo. Tá, meu filho, o que mamãe pode te ajudar? Da mesma forma são eles. Então, quando a gente essa relação, ele sentir que a gente precisa dessa ajuda em relação à nossa vibração. Nenhum amor vai querer deixar o outro para trás, sofrendo. Então, ele vem e permanece ao nosso lado. Então, assim, a gente pode pesquisar, vai ter, acho que, inúmeros livros psicografados, somente do Chico. Acho que tem um chamado Jovens do Além, que tem várias fotografias de pessoas jovens, né, que faleceram, e neste processo, muitas vezes, da mãe, do pai, que não aceitam, né, que vão lá, e os recados são sempre: vamos, por favor, mãe, eu estou bem, né, a vida aqui continua, eu estou vivo, né, porque muitas vezes a gente tem essa relação desse sofrimento quando a gente não conhece a continuidade da vida. Então, a gente sofre por isso. Então nessas comunicações, todas as falas, a gente pode ver no nosso lar, qualquer... teve agora, recentemente, está passando vou fazer propaganda, né? No Telecine, o filme sobre o Divaldo, né? Mensageiro da Paz. A primeira cena do filme, né? O Divaldo ainda não se conhecia ainda como médium, ele está ao lado do falecimento do irmão, e ele de repente cai, e ninguém sabe o motivo. Ele passa, o pai é muito católico, a mãe é muito católica, e alguém chega para a mãe dele e fala assim: ó, se isso não se resolver, eu vou trazer alguém aqui que vai resolver. E aí leva uma médium vidente, e ele está deitado na cama, com as pernas paralisadas, e o irmão dele sentado na ponta da cama. E aí ela vem, aplica um passe, e consegue fazer, e volta a andar. Então, ou seja, essa relação está muito ligada a essa vibração. Pode falar. Posso continuar? Porque eu fico... outra pergunta que é assim, se você não puder responder, tudo bem, pode me colocar lá para o seu finalzinho. Quando
esse ente querido parte, amigo, amor, ente querido, né? Que eu me sinto aqui em sofrimento e com dor. Quando ele está bem, muito bem lá, ele fala, Marcela está sofrendo, ela que trabalha o sofrimento dela lá. O que eu não sei nem que nome que eu falo. Nossa, gente, eu gaguejei agora. Se essa pessoa estiver bem, se ela estiver bem resolvida com ela mesma, se ela entender que faz parte do meu crescimento, passar por essa situação, é trazida a mim de alguma forma a energia dela só para que eu reconheça, só para que eu possa me sentir bem, mas não necessariamente ela que venha estar junto comigo. Você entende a pergunta? Eu entendi. Sim, como eu disse, esses amores, eles continuam zelando o tempo todo por nós. Então, se ele chega lá, né, pela sua evolução, pelo seu próprio esforço de entendimento, de conhecimento, né, sobre a sua passagem, né, porque cada caso é um caso, mas indo pelo seu pensamento de que ele está bem, e aí, por merecimento, né, por quem está em volta dele entender de que ele já é capaz de se aproximar sem causar nenhum dano a ele, nem os que estão próximos, ele vem e faz isso. Vale lembrar, se eu não me falha a memória, está no livro e tem no filme também do Nosso Lar, o André Luiz passa por esse negócio. Ele está lá, acha que está bem, quer voltar para ver a família, e aí falam para ele que ele não está preparado, e mesmo assim ele vai, aí chega lá em casa, vê uma situação e volta pior do que ele foi. Então, ele passa por um processo de novo, e quando ele está preparado, ele volta novamente e acaba ajudando a pessoa. Não sei se todo mundo que já viu o filme, mas essa cena ela é bem clássica no final. Eu acho que ela ilustra bem isso que você falou. Então, sim, quando ele está bem, ele vai vir e vai nos auxiliar da forma que a gente consiga entender este processo. Sim, Adriana? Nós temos uma pergunta. Tem algum método para nos acalentar ou nos preparar para a partida do ente querido? Olha, eu vou dizer o seguinte, a melhor forma de a gente se preparar é entender, ter consciência de que o pai não deixa nenhum de seus filhos desamparados. Sabe? É a fé mesmo. E se de alguma forma o que nós estamos conversando hoje se multiplicar para outras pessoas, é uma forma de a gente se preparar, entender e ter a certeza, a confiança de que a vida continua e que esses laços não são desfeitos. Esses laços foram construídos ao longo do tempo. Eu vou usar a analogia como uma corda, né? Aquelas cordas que vai passando uma linha, duas linhas, e quanto mais tempo foi passando, e olha que não são tempos só dessa encarnação, mas de toda a nossa trajetória espiritual, porque aqueles que são nossos amores, eles não são constituídos somente desta encarnação. Eles já vêm há muitos e muitos tempos em nossa jornada. A gente se relacionando e construindo esse laço, essa corda que nos une. Então, ou seja, ter a consciência e a certeza de que isso não se perde, de que isso não foi simplesmente, como vou usar o termo muito utilizado por Kardec, os materialistas acreditam, de que a gente é só experiência, que a gente veio do nada e é somente algo aleatório. Então, quando a gente acredita realmente de que esse laço ele jamais será rompido por eras, isso faz com que a gente comece a se preparar para a partida daqueles que a gente muito ama. Mais perguntas? Agora, só para complementar essa pergunta, haveria algum sinal, alguma coisa que a espiritualidade ela indicaria para a família, né? Essa possível partida? Você acha que isso é possível? Olha, tem alguns relatos, e aí eu acho que está muito, não sei se vai estar para falar, muitas vezes, pela maturidade do espírito, muitas vezes, né, que ele já entendeu, aí talvez não tanto quanto o encarnado, mas espiritualmente mesmo falando,
quanto ele em desdobramento, aquele processo, muitas vezes ele pode começar a dar pistas. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu tenho um amigo muito querido, que partiu de uma forma para a gente totalmente inesperada, e depois da partida dele, eu comecei, tanto eu quanto as outras pessoas que estavam em volta dele, os outros amores dele aqui, começamos a ver que ele começou a deixar pistas. Por quê? Ele começou a falar com quem ele não gostava de falar, ele procurou um familiar que estava perdido há muito tempo. Então, muitas vezes as pessoas vão deixando pistas. Muitas vezes a gente está no dia a dia, a gente não percebe. E muitos outros vão chegar e vão falar assim, olha, gente, ó, se prepara aí que a qualquer dia eu posso partir. E o cara, 1 semana, 2 semanas depois, ele acaba partindo. Então, muitas vezes ele já tem o conhecimento que a hora dele já está chegando. E aí a família, muitas vezes ele dá essas pistas e a gente pode pegar esse assunto no ar. Né? Então, assim, só que isso, aí eu vou voltar, né? Nem todo mundo tem no filme do De Volta, eu não vou falar não, porque senão vai ficar sem graça o filme, né? Então, pode assistir o filme que tem uma cena que isso acontece. Não pode, eu ainda não assisti esse filme. Então eu me lembrei, agora fico dando spoiler, né? Então assista o filme, que isso aí tem uma cena muito legal sobre isso. Como eu não sei se a Claudine se ela fez uma observação, uma pergunta, eu vou fazer como pergunta, tá bom? Eu li em um livro, acho que do Luiz Sérgio, a dificuldade dos espíritos em fazer o desligamento do cordão fluídico em função do desespero dos familiares, quando, apesar da tristeza, poderiam se manter em oração. O espírito sofre com o desespero dos familiares nos velórios, além de sua própria condição de recém-desencarnado? Sim, pode acontecer. Por isso que essa vigilância, e eu digo que eu aprendi muito, né, que essa vigilância desse processo, a gente está falando não da tristeza normal. Né? Não tem como a gente não se sentir triste com a perda, né, da minha mãe, do meu pai, do meu irmão meu, a gente vai sentir. Isso é fato. Mas o problema é quando isso a gente extravasa. Então, a tristeza, ela dá lugar à revolta. Aí, sim, esse amor, ele passa a sofrer. Ele não vai sofrer com a tristeza, com a saudade, mas ele vai sofrer muito com a nossa revolta frente àquela partida. E aí, sim, eu não tenho, talvez, tanto conhecimento neste momento técnico, né, dessa questão do desligamento. Nós sabemos que, sim, existe toda uma equipe que prepara, que ela faz o desligamento do corpo material, mas, voltando, uma coisa que eu tenho, no qual eu acredito, como eu disse, esse laço não se parte. E esse laço é a forma que a gente se comunica com esse ente que foi. Então, muitas vezes, a espiritualidade, ela tem que protegê-lo energeticamente para que ele não sinta todas essas vibrações durante o seu processo, vamos dizer assim, do desencarne, né? Na verdade, o processo de desencarne passou do seu processo de luto aqui na Terra, né? O processo do velório, né? O que acontece logo depois. Então, muitas vezes, eles protegem ele de uma forma para que ele não sentir, ele não vai deixar de sentir. Que aquilo chegue para ele mais amenizado, para que ele consiga concluir com tranquilidade este processo dele do desligamento do plano material para o plano espiritual. Mais perguntas? A Solange perguntou: quando uma mãe sofre há tempo a partida do filho, é possível o filho aparecer em sonho e pedir a ela que não sofra mais, dizendo que está tudo bem? Eu vou usar o exemplo, está até aqui do meu lado, ó. Né? No livro tem, estou falando porque é algo que está muito acessível a gente, né? Algo que foi feito perto da gente. E existe a passagem, porque a mãe do Henrique, eu não lembro mais o nome dela, você lembra, Adriana? Não faz pergunta rápida assim não, porque já foram 4 livros. Não, a mãe do Henrique, do livro Perdão, você lembra? Acho que é Luísa, esqueci. Né? Acho que é Luísa, A mãe dele está muito triste. E o pai passa num sofrimento terrível. Acho que quem mais sofre na morte do Henrique é o pai.
E ele vem em sonho para ela e diz: mãe, eu estou bem, não se preocupe. Inclusive dá ali uma série de informações que ela precisa de cuidar do pai dele, de como tentar conduzi-lo, o pai dele, nesse processo. Porque também o sofrimento do pai, naquele momento, também é algo que vai ensiná-lo alguma coisa. É isso que vai acabar se narrando no livro. Então, sim, vai aparecer em sonho, vai muitas vezes, em algumas, como o Chico fazia as cartas. Tem um filme muito bonito dele, que é As Mães de Chico Xavier, que ele vai várias mensagens, desculpa, dos filhos consolando as mães, que é chegada a hora. Muitas vezes, quando é uma criança, depois ele vem e fala: olha, eu estou bem, sabe, eu tinha que acontecer. Aí muitas vezes ele, né, ele narra: eu já tinha aqui um amigo que era o mentor dele, já estava me avisando, o meu tempo já era chegado, o tempo que eu vivi com a senhora foi um tempo maravilhoso, né? Então, assim, as mães, particularmente, né, elas continuam uma ligação com seus filhos, mesmo após o desencarne, com muita força. E o filho, quando está nesse estágio de estar bem, e sim, aí complementa a pergunta da Marcela. Ele vai voltar e vai consolá-la de alguma forma, ele vai conseguir. Temos mais perguntas? Então tá bom. Wesley quer perguntar. Wesley quer perguntar. Pergunte, Wesley. E Léo, tudo jóia? Tudo bem, meu irmão, e você? Beleza. Léo, nós espíritas sabemos que viemos aqui, exercitamos, voltamos, e com certeza lá no planejamento sabemos que vamos morrer e vamos possivelmente perder algum ente querido, que a gente vai estar com ele aqui na Terra. Mas ainda assim a gente sofre. Tenta me dar essa explicação. O véu do esquecimento que promove isso? É a falta nossa de fé? E se é falta de fé, então a gente não acreditava nem no plano espiritual quando foi feito o planejamento. Enfim, é bem triste tudo isso, né? Ou é medo de já ter vencido o tempo, né? Ou tudo junto, ou uma quarta coisa que eu não consigo imaginar. Você pode me auxiliar nisso aí? Wesley, historicamente, nós ainda não somos, mesmo nós que acreditamos na sucessão da vida, temos ciência que nossos amores estão em outro plano, mas lá no nosso íntimo ainda, nós não somos educados emocionalmente para perder ninguém. Nós queremos sim que ele esteja ali ao nosso lado o tempo inteiro. Então, a dor da separação ela vai ser inevitável. Nós queremos sim, queremos que todo mundo fique para a semente, né? Que todo mundo não perdesse seus entes queridos. Então, a gente ainda, eu acho que como nós estamos ainda em processo, como espíritos em evolução, ainda faz parte do nosso processo de evolução a compreensão do segmento da vida. Então, a vida nos traz situações onde a gente precisa começar a criar ou reescrever certos conhecimentos ou certas crenças que habitam dentro de nós. E que não são instalados só nessa vida, isso já vem de sucessivas vidas. Não existe coisa, acho que, mais antiga no mundo, além da vida, do que a morte. Então, nós que sofremos, não é sofrer, nós que estamos, que fomos educados no conceito, já há muito tempo, no conceito cristão, porque se a gente pega algumas outras culturas onde já se fala da continuidade da vida, esse processo para eles é menos traumático. Muitos têm vários rituais, a gente pega vamos pegar o que é mais clássico, né? Os egípcios mumificavam lá os seus faraós, colocavam vários tesouros, então tinha toda uma ritualística em torno da morte. Mas nós, por nossa educação da árvore cristã, né, por muito tempo nós temos, né, a gente vai para o plano espiritual, volta para o plano material, continua aquele negócio, sem muitas vezes passamos várias eras sem conhecimento, mesmo estando no plano espiritual e voltando dessa relação da continuidade da vida. Então, este processo é um processo nosso de educação interior, de entender que a vida tem um limite, que esse laço ele não se desfaz nunca, mas que a gente tem que começar a se habituar de que a gente vai
Da mesma forma que nós sentimos a falta de alguém, alguém em algum momento também vai sentir a nossa falta. Porque ao mesmo tempo que a gente é mão que auxilia alguém, a gente também auxiliamos e somos queridos muitas vezes por muitas pessoas. Então, esse processo é um processo que a gente vai aprender a lidar muito com o tempo. Muitas vezes não só nesta encarnação, mas com as nossas sucessivas vidas e aquele conhecimento que a gente vai acumulando e gerando a nossa evolução espiritual. Pode falar, Adriana. Alguém gostaria de saber se existe um tempo para nós desfazermos dos objetos dos nossos amores que partiram. Boa pergunta, hein? Olha, tempo não tem, sabe? É o tempo que tem-se de cada um. Aquele objeto, muitas vezes, ele não pode ser, como que eu poderia dizer? Um objeto, muitas vezes, de adoração, sabe? Aquele negócio que eu coloco ali, crio um altar dentro da minha casa. Então, isso a gente tem que procurar não criar. Né? Agora, o tempo que a gente vai ficar da posse, muitas vezes você tem um negócio que você vai lembrar, sei lá, vamos imaginar um copo, né, que aquela pessoa usava e aquilo vai te trazer. Então, assim, vai ter objetos que a gente vai trazer, o que vai determinar isso é o que sentimento eu coloco naquilo. Se ele é um sentimento de saudade, um sentimento de respeito, de uma lembrança carinhosa, ou se aquilo passa a ser algo além disso, algo que vai trazer, como que eu poderia dizer? Sabe, algo que não é sadio, vamos utilizar essa frase. Né? Algo que não seja mais sadio. E aí sim, ela passa a não ser o ideal que aquela pessoa permaneça. Porque tudo aquilo que a gente toca durante a nossa vida, a nossa energia fica ali. Então, se eu começo a lançar um pensamento sobre aquela energia daquele irmão que ficou ali, ele vai acabar sentindo, então estamos ligados todo energeticamente, e aquilo ali pode lhe causar algum incômodo, enfim, ou reviver memórias que ele naquele momento não precisaria de reviver. Então, assim, tempo não tem. É um tempo, 1 dia, 2 dias, 5 dias. O que a gente tem que ter é essa relação do quanto de carinho que a gente tem por aquilo e o quanto aquilo representa na nossa vida de forma sadia. Mais perguntas? O áudio está desligado. Desculpa. Por que existem pessoas materialistas? Por que existem pessoas materialistas? Olha, certa vez, eu acho que foi num filme do Dr. Bezerra, tem um filme do Dr. Bezerra. Chegaram, ele estava acho que numa sessão, não me lembro ao certo, e começaram vários materialistas, né, confrontá-lo sobre a questão da continuidade da vida, sobre a questão do conforto. E ele respondeu para eles assim: eu quero que vocês peguem a sua materialidade, peguem a sua lógica e conforte o coração de uma mãe. Então, muitas vezes, o materialista, ele existe porque ele ainda não alcançou no seu sentimento a continuidade da vida. Mas, muitas vezes, não quer dizer que ele não seja uma pessoa que execute boas ações. Porque muitas vezes chamamos de materialista, muitas vezes aquele que a gente fala, o cara não acredita em nada, o cara é ateu. Então, mas ele não acredita, ou ele não tem. Eu já tive a oportunidade de assistir uma palestra uma vez, no nosso salão na fraternidade, de um espírito que continuava ateu. Né? Chega muitas vezes você embola os pensamentos. Mas a questão de por que os materialistas existem, muitas vezes eu acredito até que para o nosso crescimento. Que Jesus muitas vezes falava, não vou dizer que eles são escândalos, mas muitas vezes a gente vai aprender pela observação, pela confrontação. Se não houver no universo alguém que confronte a gente, que conduza, a gente não vai ter uma produção. Então pode ser
é uma opinião minha, que eles existam para fazer com que a gente estude mais, que a gente busque outras informações, que a gente que a gente cresça. Seja o contraponto. Seja o contraponto. O universo, ele não é feito de somente uma energia. Ele existe a polaridade. Ele existe todo um mecanismo. Então, vamos colocar, não existe misericórdia sem justiça, e não existe justiça sem misericórdia. Sabe? São duas coisas que elas andam, porque elas dão equilíbrio ao nosso crescimento. É a forma que Deus equilibra as coisas. Então, se a gente for observar, existe branco, preto, noite, dia, sol, lua, são os contrapontos. Então, os materialistas, em algum momento, eles se esclarecerão pelo seu livre-arbítrio, pelas suas escolhas, mas eles vão lançar essa relação da contraposição. Acredito eu, ele não está aqui para poder não dizer, né? Mas se não fosse os materialistas, quem sabe tão longe Kardec poderia ter ido, ou vários outros pesquisadores que vieram após ele. Então, eles cumprem um papel no caminho da evolução. A mesma pessoa perguntou assim: então o materialista terá muita dificuldade em desapegar do seu corpo no desenlace? Possivelmente. Cada caso é um caso. Ele pode simplesmente, vamos imaginar, fui materialista a vida toda, nunca acreditei em nada. Desencarnei e acordei no plano espiritual. Aí, como eu disse, a gente sempre um familiar. Poxa, Léo, você chegou aqui, a gente estava com saudade de você. Quanto tempo a gente não batia um papo. Aí eu falo, puxa, você está aqui, então quer dizer que a vida continua? Então tá bom, então vamos seguir o barco. Pronto. Sabe? Então, assim, agora vai ter outro que vai continuar. Não, eu não acredito. Eu continuo vivo, vocês são tudo fantasmas, são frutos da minha imaginação, são processos de pensamentos, que, enfim, eles vão ter, você pegar lá, estudar a fundo o materialista, eles vão ter uma explicação para tudo, né? Cientificamente falando, não, você é minhas memórias remanescentes, vocês não existem. Então, cada caso é um caso, cada um vai acolher essa verdade no tempo certo. Acredito, inclusive, que deve ter lugares no plano espiritual só para materialistas, como tem, para quando desencarna, tem locais específicos para os católicos, para os espíritas, né, para quem, enfim, tem comunidade, tem vários livros que falam sobre isso. Então, ou seja, deve ter um lugar só para os materialistas. Não sei, eu vou até perguntar a alguém um dia desse aí. Espero ter respondido. A Carmen, ela perguntou assim: como é recebida as vibrações que emanamos aos entes queridos? Pensamos neles e de imediato eles sentem? Sim, é de imediato. Por quê? Porque no plano espiritual, não só no plano espiritual, aqui no plano material, o nosso pensamento ele é instantâneo. As energias chegam de forma instantânea. Então, já foi falado em outros temas, acho que foi sobre sintonia espiritual, se não me falha a memória, sobre essa relação, né, da energia, de como a gente vai cultivando tudo isso. Então, assim, toda aquela oração, todo aquele sentimento que a gente emana, ele já sente do outro lado, porque não existe um processo, sei lá, vai mandar um e-mail, né, passa por um e-mail, apesar que chegue rápido, mas passa por um monte de rotas para poder chegar. E essa relação é uma relação direta com aquele. Então, seja ele encarnado, seja ele desencarnado, seja ele está no plano espiritual, seja que ele esteja aqui, tanto que quando a gente, né, alguém fala assim, puxa, fulano, reza por mim, o que a gente faz? A gente fecha o olho, a gente reza, daqui a pouco, aí deu tudo certo? Assim, cara, senti na hora aquela sua presença. Então, essa relação, ela é instantânea. Mas a gente também não pode esquecer daquela ideia de que em determinadas situações o espírito ele está meio protegido, né? Que aquela energia pode chegar a ele, mas ele não a sentir também, né? Sim, de duas formas. Primeiro, vamos falar da parte positiva. Muitas vezes, nós encaminhamos uma oração a alguém e ele não está aberto àquela oração, sabe? Em função de qualquer um processo. Então, aquela energia, eu vou usar didaticamente, ela fica ali em volta
daquele alvo da nossa oração. Então, aquilo vai criando ali como fosse, né, uma carga. No momento que ele se abre para o auxílio, toda aquela energia é consumida dentro dele, ele recebe todas aquelas orações que foram feitas. E funciona também do processo inverso. Então, sim, você tem razão. Então, muitas vezes, ele está lá, ele vai ser protegido, e muitas vezes dessas cargas negativas, ele não vai receber todo aquele impacto. A espiritualidade vai trabalhar aquilo de uma forma responsável, para que ele receba aquilo que seja do seu aprendizado. Lógico que tudo, cada caso é um caso, e vai trabalhar essas energias e transmutá-las da melhor forma para que o universo absorva e ele não sofra todo aquele impacto. E também seria como que Deus vou dizer assim, né, como a proteção divina não trabalharia dessa forma para poder proteger daqueles que são nossos alvos no sentido de emanação. Jeane, quer perguntar? Tem mais pergunta? Não, então, dentro do que você está falando agora, né, dentro até disso, até para aqueles que assistiram o Nosso Lar, existe uma passagem que a gente vê, eu sei que não está dentro do tema, mas como você comentou a questão da nossa emanação para aqueles que desencarnaram, e que nem sempre eles estão aptos a receber no momento, mas vão receber em algum momento, você tem como só pincelar, então, como funciona a questão do banco de orações? Eu vou lembrar essa cena aí que é muito engraçada. Bem, não sei se é a mesma cena que você lembra, mas vamos lá lembrar. O André Luiz chegou lá e tinha uma senhora. É dessa cena que você lembra? Então aquela senhora, então, seu André... Aí o André queria o tempo todo, né, se livrar da mulher. Sentava lá dela. E ele passa por um processo, um dia ele chega lá na coluna, tem lá um cartuchinho que bota lá quem são as pessoas que oraram para você. E aí ele assiste. E quem é a pessoa que mais aparecia na gravação? Aquela que ele estava. E por que ela rezava? Inclusive, acho que quando ele chega na colônia, que ela reconhece, ele fala assim, nossa, eu rezo muito, porque todas as vezes que eu ia lá, o senhor atendia meu marido, de graça. Só que aí que era engraçado, porque quem fazia caridade não era ele, era a secretária dele que entendia o processo e encaixava ele. E só depois que ele foi que ele viu isso, que aí ele cai em prantos, procura ela, acho que não sei se ele pede perdão, ele aceita, mas enfim, e possivelmente essas orações dela, desse banco que ficou, foi que em algum momento, quando ele acordou no umbral e foi possível ser resgatado, ou até talvez o fato dele acordar daquela dimensão, possivelmente foi naquele momento, através da oração dela e das outras, aí sou eu que estou fantasiando, tá? Mas sobre o tema de como funciona. Deve ter surtido efeito, ele acordou e falou assim, opa, estou vivo, preciso de ajuda, né? Então, assim, a oração chega. Respondi ou eu preciso de... Temos mais perguntas, Adriano? Tem umazinha aqui, as Mariazinhas. Se prepara. Sabemos que o ente querido pode vir para nos consolar, mas em razão de sua impossibilidade, por merecimento do familiar, um trabalhador de Jesus poderia trazer essa essência desse familiar que desencarnou para trazer um pouco de paz a esse familiar encarnado? E aí vem a segunda pergunta. E se fosse ao contrário? Outro trabalhador poderia trazer desarmonia com essa essência? Espera aí. Aqui, faz a pergunta de novo, para eu entender. Foi uma pergunta muito grande, eu estou processando. Eu vou tentar resumir. É mais ou menos o seguinte. A gente sabe que os entes queridos, eles podem vir para consolar, mas nem sempre aquele ente querido desencarnou, ele está preparado. Às vezes fica anos para ele conseguir voltar até perto dos seus familiares. Mas, em razão do merecimento dos encarnados, é possível um trabalhador de Jesus, ele trazer aquilo que seria uma essência, uma energia familiar, para que esses encarnados eles pudessem se sentir consolados? Eu acredito que sim, porque todo auxílio ele chega. Auxílio no sentido seguinte, quando a gente está em sofrimento, a gente precisa de um consolo,
ele vai chegar. E eu acredito, inclusive, que muitas vezes, eu vou usar a seguinte analogia. Eu tenho pai e avô e avó já desencarnados. Então, muitas vezes, o meu pai não está preparado para vir, mas quem vai vir no meu auxílio? Quem vai fazer com que eu sinta essa energia de alguma forma? Meu avô. Olha, Léo, poxa, sabe? E vai de alguma forma, junto com aquele que estiver mais preparado para que possa se aproximar de mim, que não sofra naquele processo, a gente sabe disso, ele vai trazer. Exatamente, eu vou usar esta palavra que você usou, a essência. Muitas vezes a gente precisa de ter um facho de uma lembrança, sabe, de um momento ali que ficou marcado em nossa memória para fazer com que a gente mude o nosso estado interno. Então, sim, eu acredito que muitas vezes quem vai ser o portador desta essência é alguém que conviveu com ele e que possa fazer com que a gente relembre aquilo e se sinta mais confortável. E se fosse ao contrário? Se fosse alguém que o interesse fosse a desarmonia e trouxesse essa essência, essa possibilidade de uma energia familiar para desequilibrar a família? Olha, só se fosse para o aprendizado dessa família, eu só consigo enxergar dessa forma, sabe? Porque muitas vezes, o que seria do nosso processo de evolução se não fosse os percalços, se fosse tudo mil maravilhas? De que aprendizado nós teríamos? Então, até puxando um pouco da pergunta do Wesley, né, como a gente se adapta. E muitas vezes vai ser através de uma desarmonia que eu vou buscar um entendimento para que uma harmonia seja criada. Então, eu acredito que se for nesse sentido, isso possa acontecer. Tem uma última perguntinha, eu ainda não encerrei, mas tem uma última perguntinha ainda, que é da Paula. Teríamos a possibilidade de usar a emancipação para diminuir aquela saudade que aparece de vez em quando? Olha, eu não vou dizer que existe a possibilidade, não. Eu acredito que isso aconteça o tempo inteiro. Nós aqui, muitas vezes, não somos tão conscientes. Eu, por exemplo, sabe, não lembro de nada. Possa acontecer esses vários encontros, digo assim, eu vou dizer a minha experiência pessoal, como eu disse lá no início, que foi através de um amor em outro plano que eu iniciei minha jornada na espiritualidade. Então, eu vou contar o que aconteceu. No desencarne do meu pai, eu surtei, falei assim, olha, eu virei materialista, nem cristão virei, sabe? Olha, esse negócio acabou mesmo, esse negócio não existe, enfim. E passei nesse processo durante acho que uns 3 ou 4 anos, até encontrar uma menina na faculdade que era espírita. E aí um dia, sentado num intervalo de aula, ela começou a falar, e eu perguntei, isso é tudo baboseira, como que a pessoa vai lembrar do que viveu há tanto tempo atrás, sabe aquelas desdém que a gente faz? E ela falou assim, eu vou te fazer uma pergunta só. Você lembra do que você fazia quando você tinha 9 meses de idade? Aí eu fiquei com cara de vaca, falei, não. Então, como você quer lembrar daquilo que você viveu há 300 anos atrás? Aí aquilo fez sentido, sabe? Que negócio como cai uma ficha? Beleza, passou uns dias, eu tive um sonho com meu pai. Meu pai disse assim, meu filho, segue esse negócio, que é isso aí que é a verdade. Comece a estudar sobre isso. Aí eu falei assim, valeu, pai, beleza. Foi assim, das poucas vezes que eu de ter um sonho nítido dele me falando alguma coisa. Então, assim, por eu ter vivendo essa experiência, sim, eu acredito que a gente na emancipação, a gente está sempre em contato com todos esses entes queridos que estão o tempo todo. Então, muitas vezes a gente vai deitar, a gente pode, né, a gente faz nossa oração, muitas vezes a gente vai estar preocupado, e aí volto a dizer, esse querido irmão, esse querido amor nosso, ele realmente, ele tem a possibilidade de nos auxiliar, sim, ele vai encontrar com a gente na emancipação, a gente vai matar essa saudade, e muitas vezes na nossa jornada diária, nos nossos afazeres, a gente está ali preocupado, buscando uma inspiração, buscando alguma coisa, lembrando que todos nós somos médios, ele vai chegar para a gente e vai soprar, olha, faz isso aí, ó, já aconteceu comigo, vai dar certo. Então, eles estão o tempo inteiro dentro das regras, dentro ali, né, nos trazendo o auxílio que a gente precisa, matando a saudade,
muitas vezes a gente senta num lugar, vê onde ele passou, senta, poxa, a gente sempre vinha aqui, aí senta, lembra dele, daqui a pouco ele está ali sentado ao nosso lado, a gente não percebe, e aí relembra as coisas, ele compartilha com esse momento o tempo todo. Então a gente consegue, através de todas as literaturas já escritas até hoje, a gente vai ver inúmeros relatos disso, dessa oportunidade que a gente está vivenciando. É que muitas vezes a gente passa o dia tão corrido, a gente não se liga nessas coisas, a gente não está atento, muitas vezes, a esses micro sinais que acontecem. Muitas vezes uma coincidência, sabe? Ou alguém comenta com você sobre a pessoa, aí você relembra aqueles fatos. Isso são todas formas que eles têm de manter essa comunicação ativa quando a gente não acredita que a gente tem a capacidade de se comunicar com eles ou de entender este processo de uma forma mais esclarecida. Então, sim, acho que a emancipação é um grande veículo, ela acontece com todos nós, a gente consciente ou não consciente desse processo, é um processo, digo, até natural, e sim, matamos muitas saudades, acredito que batemos muitos papos, risadas, né? No além, a gente sempre volta aí com esse sentimento de muito amor, de muito carinho no coração daqueles que foram extremamente importantes na nossa vida e que a gente dá o número a todos eles de amores. As perguntas foram encerradas? Elas foram. Nenhuma. Essa aqui. O que foi? Eu não entendi o que você falou, cortou. É que aquela... Me confundi agora todinho, desculpa, gente. As perguntas, elas foram encerradas, então fica à vontade para você, né, terminar a sua palestra. Tá bom? Bem, o que eu particularmente me tocou muito durante a preparação dessa palestra foi exatamente entender dessa proximidade que a gente tem com todos aqueles que partiram. Né? Muitas vezes eu acreditava que por mais que a vida continuasse, muitas vezes essa ligação nossa, ela poderia estar interrompida em algum momento. Mas esse fluxo, ele continua o tempo inteiro com todos. Isso foi, para mim, o maior aprendizado. E que as minhas ações aqui, elas repercutem no além, vou chamar assim, né? No além, continuam na vida pós-vida material. Seja elas boas, seja essas intenções, esses pensamentos, tudo aquilo que eu construo mentalmente, frente a esse amor, ele vai repercutir, seja positivamente, através do fortalecimento dele, como na sua caminhada, ou negativamente, quando eu passo a perturbá-lo com todo aquele sofrimento, com toda aquela angústia, com aquela não aceitação da partida, e começo a reviver tudo aquilo, então ele começa a sofrer tudo aquilo. Então, para mim, o maior grande aprendizado disso tudo foi dessa minha relação, dessa minha responsabilidade frente, e aí me recordo as palavras do mestre, do orai e vigiai. Então, a gente fica o tempo todo lembrando orai e vigiai, né, de que as coisas não se atraem a mim, mas hoje eu percebi que o orai e vigiai, a partir de hoje, ele ganhou uma nova conotação em minha vida, de que eu preciso orar e vigiar também os pensamentos sobre aqueles que já partiram. Não sobre os que já partiram, mas também os que estão aqui ainda, porque o processo ele continua igual no sentido do direcionamento da energia. Então, isso para mim foi muito importante, muito valoroso, entender essa proximidade. Como que eu poderia dizer? Poderíamos, sabe, nos aprofundarmos no sofrimento ou na alegria, de como a gente pode se transportar isso, mas o que ficou foi exatamente muito forte, da nossa capacidade que nós temos de... Que palavra eu poderia utilizar? Sabe, de transmitir esses pensamentos, da qualidade, né, desse pensamento, e principalmente de como nós podemos auxiliar aqueles que partiram na sua jornada em função daqueles pensamentos que a gente emitem, que nós emitimos para todos eles. Então, isso, assim, para mim ficou muito forte, muito marcado. Então, eu acho que o maior ensinamento para mim nessa noite é este ponto, né? Nós podemos fazer a diferença nas vidas das pessoas que estão ao nosso redor e podemos continuar fazendo, sim, diferença na vida daqueles que já partiram ao plano espiritual, já retornaram. Na verdade, a nossa casa é no plano espiritual, nós estamos aqui só de passagem. Eu acho que esse entendimento ele precisa cada vez mais ganhar força, né, no nosso conhecimento, como Wesley, né, trouxe para a gente cada vez mais
conhecer e desmistificar o processo da morte, né? Desmistificar o que a morte significa para a gente, desmistificar tudo isso, né? Então, aí vale, né, o Richard Simonetti tem um livro chamado, né, Quem Tem Medo da Morte. Ele vai passando vários casos, né, passa sobre desligamento. É um livro muito legal que vale a pena a gente ler para exatamente desmistificar esse processo da morte. Que ela não mais a gente possa realmente ter medo que os nossos entes partam, que o medo que é quando a nossa hora chegar, mas que ela seja um processo muito natural em nossas vidas, cada vez a gente possa entender esse processo de uma forma mais simples, uma forma que não seja criado nenhuma mística sobre ele, mas sim como um processo natural onde todos nós vamos passar. E neste processo dos meus estudos, eu vou aproveitar, acho que nós temos mais uns minutinhos, né? A Giane vai poder postar, e assim como a Jussara fez uma oração no início, né, convocando toda a nossa ancestralidade, porque até o próprio Jesus, né, para encarnar, ele teve que vir várias gerações sucessíveis a ele, a José e a Maria, então existe, né, ele também tem uma ancestralidade material por causa dos cuidados de Maria. E então é muito presente isso. Muitas vezes a gente não lembra do nosso tataravô por parte de pai ou por parte de mãe, e ele está presente em nossa vida. Então eu vou ler, né, essa oração. A Giane já postou ela no chat, né? Então quem quiser tiver interesse pode copiar e se depois alguém também quiser pode mandar lá para o e-mail da fraternidade, né, que a gente depois encaminha aí a oração. Mas eu convido a todos, né, mais uma vez, a fechar os seus olhos e direcionar essa noite todos os pensamentos luminosos a esses queridos que passaram em nossas vidas, fizeram diferenças em nosso caminhar, nos trouxeram os ensinamentos, nos trouxeram toda a bagagem que a gente tem hoje. E ela começa assim: Senhor, diante da saudade daqueles que não mais se encontram conosco, que o desespero e a revolta não tomem de assalto o nosso coração. Todos vivemos no teu infinito amor. Não existe separação entre aqueles que verdadeiramente se amam. A saudade é uma ponte de luz, unindo as duas extremidades do abismo que o tempo cavou. Concede-nos a devida paciência para esperarmos o reencontro com os que se distanciam de nossos caminhos. Que a saudade em nós não se transforme num culto doentio à ausência daqueles que se foram. Qualquer sentimento que nos impeça de aceitar a sábia vontade de Deus é mero capricho da alma. Convertemos saudade em esperança, transmutaremos dor em alegria, treva em luz. Mestre, que a saudade não nos seja um rio caudaloso de tormentosas paixões. Que assim seja.